Copa do Mundo de Mountain Bike 2021, Short Track masculino, feminino, Albstadt. É o seguinte, quem viu, viu. Quem não viu, eu fiz o vídeo com as imagens, os vídeos foram bloqueados. Então vamos bater um papo sobre a Copa do Mundo de Mountain Bike, Short Track, primeira etapa. Existem vários objetivos não paralelos, todos estão associados ao mountain bike. Alguns atletas eles têm a urgência ou a necessidade de confirmar acumular pontos para ir para as Olimpíadas. Outros atletas estão preocupados com a pontuação ou com a classificação, na verdade, no short track para ter uma boa largada domingo. Alguns atletas estão pensando no campeonato como um todo, outros atletas estão pensando em conquistar vitórias no short track ou no cross-country olímpico. Diferentes atletas, diferentes lugares do planeta, eles passaram por esses últimos 2 anos em diferentes situações associadas à pandemia. Tudo isso é difícil tentar pontuar quem tem vantagens e desvantagens em relação a toda essa situação. No final das contas, algo que existe bacana numa competição, a única coisa que é indiscutível, até que se prove o contrário, é a classificação de uma competição. A classificação da competição é justamente o que separa expectativa, história, conversa de realidade. Quando você olha a classificação, aquilo é realidade. Quando você começa a escutar as histórias, as justificativas, às vezes justificativas com fundamento, muitas vezes sem fundamento, não importa. Isso vai ficar no livro de história, porque o que todo mundo... Quer dizer, na verdade, o que vai para o livro de história é o resultado. E é isso. Falando sobre o aspecto geral. No feminino, desde a largada, a Kate Courtney, eu acho que aconteceu a mesma coisa em 2019, certo? Ela largou muito forte na primeira... ela ganhou o short track, ela ganhou a primeira etapa em Albstadt 2019. E ao longo do ano, ela não tinha essa mesma agressividade, essa consistência. Não dá pra falar porque foi só a primeira prova, mas ela não conseguiu sustentar a mesma performance. Mas lembrando que ela era super jovem, ela ainda é super jovem, mas tudo isso era uma novidade muito grande para ela, mesmo porque as americanas elas não tinham essa expressão toda há um tempo razoável. Desde a largada, ela estava muito forte, muito inquieta. Na segunda volta, foi na segunda volta, quando elas abriram a segunda volta, a Indergand, ela fez uma aceleração, e algo particular desse circuito, não só no short track, é esse momento do asfalto somado ao plano. O Mathieu Van Der Poel na entrevista falou sobre o vento contra, então pode parecer que não, mas esse 1 quilômetro de terreno mais aberto, asfalto, mais rápido, com vácuo, a velocidade com que eles passam, você estar escapado e contar com a hesitação do grupo, ou você estar no grupo e economizar energia para atacar na hora certa, isso são duas estratégias distintas e as duas podem dar certo. O que a Indergand tentou fazer é fazer uma fuga, contar com a hesitação do grupo, quem que vai tentar fechar, quem que vai querer se expor, já que no mountain bike, infelizmente, na minha opinião, eu sei que tem pessoas que discordam, é muito difícil ver o trabalho em equipe. E quando você fala, não do amor pela essência, pela raiz do esporte, quando você fala patrocínio, dinheiro, budget, o cara precisa mostrar resultado. Daí você vê que tem uma equipe que contrata 2, 3 ciclistas, mountain bikers, e eles não trabalham em equipe para mostrar resultado para a marca que banca o fato deles estarem lá. Eu particularmente acho estranho. Eu estou esperando o momento para que apareça uma equipe que trabalhe como equipe. Imagina que a Indergand, que ela tivesse uma outra atleta da equipe, o que ela tem que fazer? A hora que a Indergand saiu, a outra atleta vai para a roda da Kate Courtney, da Yolanda Neff, não foi a Yolanda Neff, da Pauline Ferrand-Prévot, vai para a roda e fica lá. Falou assim, ó, é a obrigação de vocês fecharem o gap da Indergand. Eu não vou ajudar. Se vocês não fecharem o gap, ela vai ganhar.
E se vocês fizerem força para fechar o gap, vocês vão se desgastar e eu vou estar na roda de vocês pronta para atacar e ganhar a etapa em nome da equipe. Eu sei que tem algumas pessoas que não concordam com isso, mas, de novo, existe uma questão da paixão do que é a essência do mountain bike e essa história filosófica toda, e existe outra coisa. Se elas não ganharem, se elas não mostrarem resultado, elas não têm patrocínio renovado, elas não têm mais carreira, elas não têm trabalho. Então, é uma questão meio que lógica, né? Felizmente ou infelizmente, vivemos num mundo capitalista, as equipes elas não estão lá, os patrocinadores não estão lá porque eles amam o esporte e eles adoram colocar milhares e milhares de dólares para que todas as pessoas sustentem o amor pelo esporte. Não, é um esporte profissional, as empresas, os patrocinadores e etc. Algo bacana do esporte é que além do interesse comercial, existe o amor. Em outros tipos de patrocínio, outros tipos de esporte, talvez nem exista o amor. É só a questão financeira. E no mundo da bike, algo que é positivo é que existe o amor. Às vezes o amor sobrepõe o lado racional e isso que coloca tanto o mountain bike quanto o ciclismo numa situação de saia justa quando se fala em budget, dinheiro, salários competitivos e etc. Falei tudo isso para falar que é o seguinte, a Indegrand saiu, ficou uma hesitação. Dentro dessa hesitação, quem estava no grupo atrás, a Kate Courtney era a que estava mais incomodada. A que estava mais tranquila era a Pauline Ferrand-Prévot. Porque a Pauline Ferrand-Prévot falou assim, bom, se eu chegar na terceira, quarta, quinta colocação, as minhas vagas estão garantidas para a Olimpíada, seja lá para onde for. No short track, se eu largar na primeira fila, eu tô bem. Então, só que a Kate Courtney também está na mesma situação supostamente confortável. E eu não entendi porque a Kate Courtney estava tão incomodada. De qualquer forma, a Kate Courtney fez força, a Pauline Ferrand-Prévot ficou na roda. Na última volta, a Pauline Ferrand-Prévot, ela não só chegou na roda da Indegrand, que eu pensei que ninguém conseguiria fazer, ela não só chegou na roda, como passou e ganhou. Então, no feminino, o resultado, Pauline Ferrand-Prévot, Indegrand, a Kate Courtney, mesmo assim não, ela fez uma ótima prova, ela só estava incomodada, ficou na quarta colocação, inclusive, para quem assistiu, logo que elas cruzam a linha de chegada, ela tá conversando com o Frischneck e ele tá falando, tipo, ele falou deu para escutar um pouco, falando, talvez você tenha queimado um pouco ali, fez muita força, tipo, ela fez uma cabeça assim, a LeConte, McConnell, Terpstra, Frey, Letcher e a Riesvet. A Riesvet tá andando, hein? Então, esse foi o feminino, certo? Falar do masculino. Largada do masculino. O Avancini fez uma largada forte, diferente do que, minha percepção, diferente do que geralmente nós veríamos. Sabe aquele forte raçudo? Não, forte, sólido. Pá, moto. Para se manter na frente, mas não impedindo com que acontecesse alguns ataques, algumas movimentações. Na frente porque está confortável estar na frente, não porque está passando do limite. Pelo menos a impressão. Estava tudo correndo de acordo com o planejado, acredito. Não sei qual era o planejado, mas parecia que era uma etapa, ok, vamos ver o que vai acontecer. Um ataque ali, outro ataque ali, mas não. Mathieu Van Der Poel, na segunda volta, ele deu uma paulada, que assim, a diferença do Mathieu Van... Alguém colocou no comentário do vídeo quando ele estava no ar, antes de tirarem, e eu brinco, né, no Caçadores de Treino. Se for bater, bate com força, não fica dando jab. Né? Se for para dar jab, fica quieto. Agora, quando você bate, quando você dá um sprint, você larga, daí tem o respeito. Ok. O Mathieu Van Der Poel, ele sabe bater com força. Ele deu uma paulada. Paulada. E esfarelou tudo. O único cara que conseguiu efetivamente fechar o gap, não só do Mathieu Van Der Poel, mas qualquer ataque, foi o Nino Schurter. E qual que é o curioso em relação a isso? Até na expectativa do 2021, eu ainda comentei, o Nino, ele é o mountain biker mais bem sucedido com menos resultado no short track. Porque até então, ele e o short track, ele encontrou um caminho de fazer o short track que garantisse uma boa largada e não queimar necessariamente a perna para o cross country de domingo. De qualquer forma, por algum motivo,
ele estava fechando qualquer aceleração, o Nino Schurter estava lá para fechar. Nino Schurter respondia, mas calma aí, não é que ele respondia ao ataque do Mathieu Van Der Poel imediatamente. Ele conseguia fechar o gap, mas demorava um tempo para fechar o gap. A gente precisa lembrar isso. O Mathieu Van Der Poel deu uma paulada, deu uma quebrada, daí o Nino chegou na roda dele, daí ele deu uma segunda paulada, deu uma segunda esfarelada no negócio, daí o Mathieu Van Der Poel falou assim, não quero mais. Não quero mais. Eu comentei no vídeo, é uma pena que foi no calor da emoção. Quando ele foi para a sexta, sétima roda, eu ainda comentei, falei, bom, só tem que esperar o que ele vai fazer agora, porque se ele fez isso, eu não acreditaria que ele estava mal, pelo contrário. Ele fez isso porque ele deu a paulada, chegou uma hora que ele percebeu que ele não iria largar todo mundo, ele confia na perna dele, pra que eu vou ficar aqui na frente? Falei assim, galera, é o seguinte, eu dei a paulada, tentei largar vocês, não consegui largar vocês, não teve ninguém que quis trabalhar comigo, quer saber de uma coisa? Vou lá pra quinta, sexta, sétima roda, não tenho que participar de nada, recupero, e a hora que eu tiver recuperado, eu mostro minhas cartas. Enquanto isso acontecia, o Avancini foi para frente na quarta, quinta volta. O de novo que foi bacana é que ele foi muito legal. Ele foi para frente, imediatamente depois que foi para frente, ele meio segurou o ritmo do grupo. Deu uma inchada no grupo, vários atletas se conectaram, mas em compensação ele não estava se desgastando. E algo bacana que mostra o respeito é que quando você faz isso e demora para acontecer alguma movimentação, ou alguém imediatamente não te passa, isso quer dizer que os caras respeitam. Falam assim, bom, vamos ver, vamos ficar por aqui, certo? Isso foi muito legal. O Flückiger, ele ficou escondido, eu nem tinha visto o Flückiger. Na última volta, ou na penúltima volta, o Flückiger pegou, passou o Avancini, foi pra frente, e daí o Mathieu Van Der Poel já deu acordou, né? Falei, opa, deixa eu voltar lá que eu preciso ganhar isso. O Mathieu Van Der Poel fechou ou chegou no Flückiger, passou o Flückiger. O resumo do resumo é que simplesmente o Mathieu Van Der Poel, a diferença do que ele consegue fazer é astronômica. Faz 2 anos que o cara não participa de nenhuma prova de mountain bike. Não é que o cara tava descansando. O cara tava fazendo cyclocross, campeão mundial, fazendo ciclismo de estrada casca, ganhando Estrada Bianchi com um sprint que foi uma coisa absurda. Se ele fez aquilo naquela subida com 19% de inclinação, para o short track, por incrível que pareça, parece que é algo fácil. E de novo, apesar da torcida que nós podemos ter por qualquer pessoa além do Avancini, algo que eu gosto de observar é a questão da performance humana. E quando você isola a questão emocional, torcida, expectativa, e você pensa na performance humana, o que é necessário para o cara ter uma performance dessa, levando em consideração que é o terceiro esporte dele, ou na cabeça dele, eu não sei qual que ele considera que é o primeiro esporte dele, é surreal. Só que assim, ele não tá fazendo uma competição local. Se você pegar um cara do cyclocross ou do ciclismo de estrada, e daí o cara faz uma prova nacional ou faz uma prova internacional que não estão os principais nomes, e o cara tem uma performance incrível, você fala assim, puta, é incrível. Além do cara ser um ciclista internacional de ciclismo de estrada, ele consegue ganhar o campeonato nacional de mountain bike. Não, a gente está falando dos melhores mountain bikers do planeta e os melhores mountain bikers da história em atividade. E tem o Mathieu Van Der Poel fazendo o que ele faz. Simplesmente incrível, incrível. Uma pena que o vídeo não está no ar, mas isso não impede que a gente bata esse papo. No final das contas, Mathieu Van Der Poel, Korotsky, vamos ficar de olho no Korotsky, certo? O Schurter, Avancini, Flückiger, Sarru, de Serra, Braido, Colleran e Hatherley. Olha o Hatherley, que é o companheiro de equipe do Avancini. Falando em companheiro de equipe novamente, eu adoraria falar mais sobre isso, mas eu, sinceramente, eu coço minha cabeça, eu fico meio preocupado. Por que o mountain bike não tem trabalho em equipe? Por que a Cannondale não contrata? Por exemplo, eu não consigo entender.
certo? Por que no mountain bike não existe trabalho em equipe? Eu sei que as pessoas vão colocar, descaracteriza o esporte, mas o que caracteriza um esporte profissional? Vamos pensar o seguinte, o que caracteriza um esporte profissional? Profissional é a profissão de alguém. O que sustenta a profissão de alguém? Patrocínio. Qual que é o interesse do patrocinador? Aparecer. Ele aparece através do quê? Ele aparece através de resultado, principalmente, não só resultado. Ele pode aparecer através de reverência, ele pode aparecer através da consistência de segundos, terceiros, quartos lugares, mas todo o patrocinador, ele gosta de sentir que ele está investindo em algo que pode ser vitorioso. Porque ser bem-sucedido no patrocínio, isso transfere esse benefício, essa característica, essa organização para a marca. Então toda marca gosta de estar associada a uma equipe que é vitoriosa, a um ciclista que é vitorioso. Sem dúvida nenhuma, o trabalho em equipe no mountain bike ele pode acontecer. Ah, é diferente a dinâmica. É diferente até ter uma equipe que queira investir nisso. Um ótimo exemplo, vamos imaginar um cenário, todo mundo sabe da característica do Avancini, certo? O Avancini larga mais forte e depois ele dá uma segurada ou perde o ritmo e etc. Imagina um cenário onde você tem o Avancini, só que em vez dele segurar, fala assim, Avancini, faz o seguinte, vai, mas vai com força, bate com força, não olha para trás. E, em compensação, a gente vai mandar alguém só para ficar marcando o Nino, o Flückiger, e assim, e o cara não vai fazer nada. E quando olharem para ele para ajudar, ele vai falar assim, o Avancini tá escapado, eu não vou ajudar, desculpa, eu vou ficar na sua roda. Se vocês conseguirem fechar, a hora que vocês conseguirem chegar no Avancini, vocês vão estar tão cansados que eu vou dar na cabeça de vocês. É isso, certo? Mas de qualquer forma, o que sempre importa é a opinião de vocês. Desculpa o barulho, eu acho que eles estão construindo alguma coisa aqui em cima ou aqui embaixo, certo? O comentário de vocês é sempre bem-vindo. É uma pena que os vídeos foram bloqueados, mas de qualquer forma o bate-papo é garantido. Abraço, tchau!